Olá, meus queridos! Na nossa última videoaula, nós tratamos de movimento circular uniforme. Na videoaula de hoje, nós trabalharemos a transmissão de movimento circular uniforme. Vamos tentar entender como, a partir de um corpo em movimento circular, esse corpo ele consegue movimentar outros corpos, fazendo com que eles também descrevam movimentos circulares. Vamos tentar entender isso melhor a partir da videoaula de hoje. Vamos lá? Muitas das vezes, não conseguimos perceber a física que nos rodeia, a física que está no nosso cotidiano, né? E a transmissão do movimento circular também está no nosso cotidiano e a gente não consegue perceber. E muitas das vezes em coisas simples do nosso dia a dia. Um exemplo desta presença da transmissão do movimento circular é quando andamos de bicicleta. Então, para fazermos com que a bicicleta se mova, nós pedalamos. E ao movermos os pedais, nós fazemos com que a coroa da bicicleta gire junto com o nosso pedal, o pedal da bicicleta. E quando pedalamos, a coroa gira e ela está acoplada, ligada diretamente à roda traseira através de uma corrente. Então, o ato de pedalar move uma coroa que move a roda traseira através da corrente. Então, neste caso, o movimento das pernas do atleta em mover o pedal é transmitido integralmente para a roda traseira, fazendo com que a bicicleta se mova. E aí nós temos a transmissão da coroa, do movimento da coroa da bicicleta, para o pinhão, que é aquela engrenagem menor ligada à roda traseira. Então, a coroa gira e, através da corrente, movimenta o pinhão, que está ligado através de um eixo à roda traseira, que faz com que a roda traseira se mova junto com o pinhão. Então, o nosso ato de pedalar, ele movimenta a coroa, que gira, efetuando um movimento circular, e através da correia ou da corrente, esse movimento circular é transmitido para o pinhão, que também gira, fazendo com que a roda traseira gire junto com o pinhão. Então, nós temos aí um exemplo clássico de transmissão de movimento circular. O movimento circular, ele também está presente nos motores. Se olharmos para a figura aqui de um motor, nós vemos aqui várias polias interligadas por correias. Então, uma dessas polias ligada ao eixo do motor, quando o motor é ligado, essa polia gira, fazendo com que essa correia se movimente. E essa correia é que vai transmitir o movimento dessa polia para as outras polias, fazendo com que todas se movimentem de maneira integrada. E aí sim, nós temos mais um exemplo de transmissão de movimento. Agora, como é que a gente pode calcular essa transmissão de movimento? Calcular velocidade, raio, velocidade angular, período e frequência. Vamos ver? Um corpo ele pode transmitir o movimento circular de duas maneiras. Uma é quando eles estão unidas pelas extremidades, que pode ser uma união de maneira direta ou uma união de maneira indireta através de correias ou correntes. E a outra é quando esses corpos estão unidos por um eixo. Então, essas são as duas maneiras de transmitirmos movimento circular uniforme. A primeira maneira que nós trabalharemos agora é a transmissão de movimento circular quando os dois corpos estão unidos por uma correia. Então, imagina aqui que eu tenho duas polias, polia 1 e polia 2. Polia 1 de raio R1
e polia 2 de raio R2. Bem, imagina que esse cara aqui é o cara detentor do movimento. Ou seja, se eu não tiver essa correia, somente esse cara aqui vai girar, esse cara vai continuar parado. Então esse cara depende do movimento de 1 para que ele gire, ok? Então, para que ele gire, é necessário ligá-lo a 1 através de uma correia. Então, considerando que esse cara efetue um movimento circular uniforme, qual é a característica do movimento circular uniforme? Ele vai possuir velocidade escalar ou tangencial ou linear constante. A velocidade dele não varia, ou seja, a velocidade vai ser sempre a mesma em módulo, porém ela varia em direção e sentido, como nós vimos, porque a velocidade é um vetor, né? Então imagina que se eu pegar aqui um ponto da periferia da polia 1 e considerar que a polia 1 ela gira com uma velocidade escalar v igual a 10 metros por segundo. Se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto da mesma polia também vai se mover com 10 metros por segundo. Se eu pegar um outro ponto aqui, esse ponto também moverá-se com velocidade de 10 metros por segundo. Se pegar um outro ponto aqui, ele também moverá-se com velocidade de 10 metros por segundo. Então, se eu considerar que a correia que une as duas polias não escorrega, então eu posso afirmar que a correia ela vai girar junto com a polia 1. Então, neste ponto aqui, se eu analisar a velocidade da correia, neste ponto, ela vai ter a mesma velocidade da polia 1, que é de 10 metros por segundo. Se eu pegar a velocidade da correia nesse ponto, também terá a mesma velocidade da polia 1, que é de 10 metros por segundo. Então, se eu pegar um ponto da correia fora da polia 1, como a velocidade é constante, ela também terá 10 metros por segundo. Então, qualquer ponto da correia, ela se moverá com 10 metros por segundo. E qual é a consequência disso para a polia 2? A transmissão da velocidade vai ser dada também para a polia 2. Então, se a correia se move a 10 metros por segundo, significa que a velocidade escalar da polia 2 também será de 2 metros por segundo. Então, o que nós temos aqui é que a velocidade na extremidade da polia 1 é igual à velocidade da extremidade da polia 2, que vai ser igual à velocidade da correia. Esta é uma característica de quando eu tenho a transmissão por uma correia no movimento circular uniforme. Então, as velocidades linear ou tangencial ou escalar, elas são iguais, né? Velocidade da extremidade 1 é igual à velocidade 2, que é igual à velocidade da correia. E aí a gente tem que lembrar alguns conceitos do movimento circular. Quais são eles? Que a velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. E que a velocidade angular ela é dada por 2πf, ou seja, 2 vezes π vezes a frequência, ou 2π dividido pelo período. Tranquilo? Então, isso vai me permitir que eu estabeleça uma relação entre a polia 1 e a polia 2. De que maneira? Através da igualdade das velocidades. Então, como nós acabamos de mostrar que a velocidade na extremidade da polia 1 é igual à velocidade na extremidade da polia 2, com base nisso, eu vou utilizar esses conceitos aqui. Então, como velocidade é ômega vezes r, então eu vou ter que a velocidade na extremidade de 1 ela vai ser dada por velocidade angular de 1 vezes o raio, igual a velocidade angular de 2 vezes o raio de 2. Então, se eu conhecer
os raios das polias, eu consigo, desta maneira, estabelecer uma relação entre as velocidades angulares das polias 1 e 2. Ômega 1 vezes R1 é igual a ômega 2 vezes R2. Beleza? Tranquilo? Bem, mas como ômega é 2πf, se eu substituir aqui, eu vou ter essa relação aqui, ó. Então, daqui eu chego nessa. Então, agora eu consigo estabelecer uma relação entre as frequências de rotação das polias 1 e 2. E qual é essa relação? Essa relação vai se dar através do raio de novo. Então, frequência de um vezes o raio de um é igual à frequência do outro vezes o raio do outro. Então, F1R1 igual a F2R2. Então, dessa maneira, eu relaciono as frequências através dos raios das duas polias. Ok? E, como o ômega é dado por 2π sobre período, eu também consigo estabelecer uma relação entre os períodos. Então, como é que vai ficar o tempo de uma volta completa desse cara em relação ao tempo de uma volta completa desse cara aqui? Então, essa relação entre os períodos, ela vai ser dada através dessa razão aqui. Raio de 1 sobre o período da polia 1 é igual ao raio de 2 sobre o período da polia 2. Uma coisa importante aqui é que eu não preciso ter muita preocupação com as unidades de medida. Não necessariamente eu preciso trabalhar no sistema internacional aqui. O importante para que eu resolva essas igualdades é que as grandezas envolvidas na minha análise, elas estejam na mesma unidade. Por exemplo, se o raio estiver em metro, R1 em metro, esse cara tem que estar em metro. Se ele me der em centímetros, R1, R2 também em centímetros. Se ele me der a frequência em RPM, esse cara aqui também tem que estar em RPM. Então, só para a gente ter uma análise. Se ele me der um em RPM e outro em RPS, aí não rola, né? Aí eu tenho que colocar tudo na mesma unidade para que eu consiga efetuar essa conta aqui. Tá ok? Entenderam? Então vamos seguir. Bem, agora nós falaremos do caso onde eu continuo tendo os corpos unidos pela extremidade, mas agora através do contato direto. No exemplo anterior, a ligação entre as extremidades ela se dava através de uma correia ou de uma corrente, que é o caso da bicicleta, né? Então agora nós analisaremos os casos que normalmente são das polias, das engrenagens, né? Que o movimento de um faz com que o outro se movimente através do contato direto. E como é que vai ser essa minha análise? Bem, não vai ter muita diferença, não vai ter diferença nenhuma, melhor dizendo, da minha análise quando eu tenho contato através de uma correia, né? Então, o que eu tenho aqui imagino duas engrenagens, agora de raios RA e RB, e elas encontram-se em contato nesse ponto aqui. Então, considerando que esse cara é o detentor do movimento, é ele que movimenta, se esse cara não se movimentar, esse não se movimenta, que ele gire com uma velocidade de 10 metros por segundo em movimento circular uniforme, ou seja, o módulo da velocidade é constante. Então, nesse ponto aqui, a velocidade de A vai ser 10 metros por segundo, nesse ponto, 10 metros por segundo, nesse ponto de interseção entre A e B, 10 metros por segundo. Beleza. Então, qual será a velocidade escalar de B? Como é que eu vou saber? Ué, é bem simples. O ponto que eu vou utilizar para analisar a velocidade de B, ou seja, o V de B, vai ser exatamente o ponto de contato. Se eu considero que neste ponto não há escorregamento, ou seja, elas não deslizam, então significa que esse ponto aqui, eles vão descer com a mesma velocidade. Então, se A gira e nesse ponto ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo, B, nesse ponto,
também terá uma velocidade de 10 metros por segundo. E como por característica, o movimento circular uniforme, a velocidade escalar, ela tem módulo constante, então, em qualquer ponto da sua periferia, a velocidade de B também será de 10 metros por segundo. E aí, qual é a característica que eu tenho? Que a velocidade escalar de A é igual à velocidade escalar de B. E aí, eu tenho essa relação aqui. V de A igual a V de B. E aí, a gente vai fazer as mesmas relações que nós fizemos lá anteriormente, utilizando os conceitos de que velocidade é a velocidade angular vezes o raio, e que a velocidade angular é calculada por 2π vezes frequência, ou 2π sobre período. Nós temos a relação em que as velocidades escalares lineares ou as velocidades v, elas são iguais, né? Então, eu tenho aqui, como v é ômega vezes r, então eu vou ter velocidade A, vai ser velocidade angular de A vezes o raio de A, igual velocidade angular de B vezes o raio de B. Então, aqui nós temos, as velocidades angulares também serão iguais? Não. Quanto maior o raio, menor será a velocidade angular. Quanto maior o raio, menor velocidade angular, menor raio, maior velocidade angular. Ok? Frequência. Eles terão a mesma frequência? Também não, porque essa relação também se dará através do raio. Então, frequência de A vezes raio de A é igual a frequência de B vezes raio de B. Então, a gente tem uma relação similar à anterior, onde frequência e raio são inversamente proporcionais. Aumentando o raio, diminui a frequência. Então, quanto menor o raio, maior a frequência. Quanto maior o raio, menor a frequência. Ok? E também temos a relação do raio com o período. Raio de A sobre período de A é igual a raio de B sobre período de B. Aqui, raio e período são diretamente proporcionais. Quanto maior o raio, maior o tempo para se efetuar uma volta completa. Quanto menor o raio, menor o tempo para se efetuar uma volta completa. Agora, voltando para cá, quanto ao sentido de movimento? Qual é o sentido de giro de A e B? Então, aqui está indicado já, né? Então, se eu só tivesse indicado um, o outro também seria fácil da gente definir qual é o sentido de movimento. A minha polia A, ela gira no sentido horário. Ela gira nesse sentido. Então, nesse ponto, aqui, ela desce. Movimentando B. Então, B nesse ponto aqui, ele desce. Então, se ele desce nesse ponto, ele vai fazer com que B gire nesse sentido. Ou seja, no sentido anti-horário. Enquanto A gira no sentido horário, o B gira no sentido anti-horário. Ok? Tranquilo? Vamos nós. E como funcionará a transmissão de movimento quando as duas polias agora elas estiverem unidas através de um eixo? Então, quem vai determinar o movimento desses dois caras aqui, de A e de B, é o eixo. Então, o que acontece com o eixo, acontece com essas duas polias aqui. Então, qual é a característica desse movimento? O que vai acontecer é que a velocidade angular do eixo ela será transmitida integralmente às polias. E lembrando, o que é a velocidade angular? Ela mede com a rapidez com que o raio da trajetória ela varre o ângulo, que é o deslocamento angular, né? Então, o que vai acontecer aqui é que esses pontos aqui de A e B, eles efetuarão uma volta completa ao mesmo tempo. Então, se eles efetuam uma volta completa ao mesmo tempo, isso significa que o período de A é igual ao período de B. Ou seja, o período é o tempo que
o corpo gasta para efetuar uma volta completa. Então, o período de A é igual ao período de B. E, por consequência, o eixo ele vai efetuar uma volta completa no mesmo tempo desses caras aqui. Então, o período do eixo é igual ao período do A, que é igual ao período de B. Então, se o período é o mesmo, a frequência que é dada pelo inverso do período também será igual. Então, a frequência que o eixo gira vai ser igual à frequência com que A vai girar e B vai girar. Ou seja, a frequência do eixo é igual à frequência de A, que é igual à frequência de B. E como a velocidade angular é dada por 2πf e as frequências são iguais, o que me leva a concluir que as velocidades angulares também serão iguais nesse movimento. Então, nós temos que a velocidade angular do eixo é igual à velocidade angular de A, que é igual à velocidade angular de B. Ok? Então, como é que eu relaciono o movimento de A e de B? Exatamente através da igualdade das velocidades angulares. Então, como a velocidade angular de A é igual a de B, e ômega, a velocidade angular, é velocidade sobre raio, então é correto afirmar que velocidade de A vai estar para o raio de A, assim como a velocidade de B vai estar para o raio de B. Então, nessa maneira, a gente consegue estabelecer a relação entre as velocidades lineares de A e B. E o que acontece aqui é que ela é diretamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, maior será a velocidade. Ou seja, mais rapidamente ele tem que se deslocar para efetuar uma volta completa, né? Uma vez que eles chegam simultaneamente, efetuam uma volta completa ao mesmo tempo. Mas como a periferia, um ponto da periferia de A, que tem um raio maior, tem que percorrer uma distância maior, então ele tem que ter uma velocidade maior do que um ponto da periferia de B, que tem um raio menor, que vai ter que percorrer uma distância menor. Então, V de A sobre RA é igual a V de B sobre RB. Aqui tem um errinho aqui, né? Que aqui não é ômega, é V, né? Velocidade escalar é o nosso V, ok? Espero que vocês tenham compreendido e que tenham gostado. Até a próxima, se Deus permitir. Um grande beijo.